noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150, o último salmo da Bíblia, Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor, aleluia. Você pode repetir comigo o versículo 6? Todo ser que respira, louva ao Senhor, aleluia. Apesar de que nesse salmo, o salmista está falando sobre o louvor em forma de cânticos. Nós aqui, nessa noite, viemos para a casa do Senhor, louvar o seu nome com cânticos também, mas também louvar ao Senhor com as nossas ofertas, louvar ao Senhor em espírito, no momento da palavra, quando o nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, é convencido dos nossos pecados, é alimentado de alimento que vai ser ruminado pelas nossas vidas durante toda a semana. E esse é o nosso culto racional, o culto obediente, onde nos encontramos na Assembleia dos Santos para louvar o Senhor. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Temos não poucos motivos para te louvar. Louvar com os nossos cânticos, louvar com a nossa vida, louvar com o nosso coração, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, louvamos o teu nome por tudo que tu és, pela tua grandeza, pela tua magnitude. Louvamos o teu nome pelos teus feitos maravilhosos. Ah, Pai, tu és bom, Senhor. Tu és sábio. Na tua vontade soberana para as nossas vidas, há amor, Senhor. E nós te agradecemos porque estamos aqui nessa noite, por essa oportunidade. Obrigado porque somos a parte livre da família da fé, que pode te cultuar, que tem liberdade para isso, meu Deus. Te agradecemos, Senhor. E nesse momento queremos te pedir, acha em nós adoradores. Acha em nós adoradores que te adorem em espírito e em verdade, que o nosso espírito nesse momento entre em comunhão com o teu espírito, para que possamos te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Meu maior amor
ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Diga! Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o nosso maior amor e é por isso que estamos aqui. Glória a Deus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegra em ter, ó Jesus. Diga: confiei em ti, confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegra em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. E hoje é gozo, Em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei.
vamos te louvar e te adorar. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque reconhecemos que o Senhor é Deus. Te louvamos porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Estamos nesse lugar, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Estamos nesse lugar porque o Teu amor nos atraiu, como nós cantamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. Reconhecemos, Senhor, que não há salvação longe de Jesus Cristo. Como disseram os discípulos, Senhor, a quem iremos recorrer? Para quem iremos? Que caminho iremos andar? Se nós entendemos, se nós cremos e compreendemos que só em Ti a vida é eterna. Só em Ti, Senhor, há perdão pelos nossos pecados, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Ao que venceu a morte, Criador da vida. Diga assim: mudou a minha sorte. Mudou a minha sorte. Quando eu não vi saída. Quando não vi saída. O que Ele é? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Sou mais o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu
está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Só vocês, tu és Deus. Quem sou eu? Pra negar o teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu? Negar o teu poder, o teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, A Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. a Ele que comigo está E nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Reflita sobre isso. A Ele que me enxergou. A Ele que me resgatou. Adore o Senhor dizendo isso. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está. E Nunca, nunca, toda honra, nunca. toda glória. Estávamos um dia perdidos, inimigos de Deus. Não tínhamos saída. Não tínhamos esperança alguma. Estávamos afastados do Senhor. Estávamos afastados do nosso Deus, do nosso Criador. Um dia, preferimos o nosso próprio desejo. E isso resultou em morte espiritual. Toda a relação com Deus foi cortada por causa do pecado. E a humanidade que um dia se relacionava com Ele todos os dias, no fim da tarde, começou a se esconder dele. O pecado então entra no mundo e nos afasta do Criador. Mas diz a palavra de Deus, assim como o pecado entrou por meio de um homem, e toda a humanidade ficou sujeita à condenação, da mesma forma, por meio de um homem entrou a graça e a salvação. E o perdão de todos os pecados também foi manifesto, também foi entregue através de um homem na cruz. E o nome dele é Jesus. Por isso, quem somos para negar o poder da cruz? Quem somos para negar o poder do Senhor sobre nós? Aquele que um dia nos enxergou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. E como Ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória.
estás e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 34. Salmo 34. E aí a gente vai ler somente, bem rapidinho, os versículos 9 e 10. Esse é o momento da nossa ministração das ofertas. Salmo 34, versículo 9, a palavra diz assim: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que fala sobre o temor do Senhor. E esse temor tem a ver com obediência. Nós sabemos que ofertar e dizimar é uma atitude de obediência à palavra de Deus, mas também é uma atitude de confiança. Nos versículos que lemos aqui, a palavra diz que os santos têm as suas necessidades supridas. Então, assim como o salmista, confie nessa confiança que nada falta aos que temem ao Senhor. Vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar mais uma vez em pé. Tu és minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei.
a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus supridor. Não importa a forma como o Senhor se move para que as nossas necessidades sejam supridas. Nós sabemos, Pai, que a fonte disso é o Senhor. Tu és aquele que nos supre, Tu és aquele, Senhor, que nos sustenta, que nos fortalece. E nós te agradecemos porque para nós não é motivo de tristeza, mas é com alegria que nós entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas. E nós aqui, junto com o Teu povo, queremos Te pedir que o Senhor possa estar abençoando a vida financeira, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão orando por uma porta de emprego, por uma mudança de emprego, por uma causa na justiça, que o Senhor possa estar abençoando conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para os Teus filhos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria chamar agora... Ele? o nosso irmão Eduardo. As crianças não vão para o Conexão Kids agora, tá? Como vocês estão sabendo, a gente já anunciou nas células durante a semana. Ele é ministro de louvor da Maranata do Turu, servo do Senhor que trabalha com crianças há muitos anos, né? Inclusive levando a palavra de Deus. E ele esteve conosco no Dia das Crianças, então você já... olha aí que beleza. Acho que é no Diante do Saber, né? Ele é professor também e ele apresentou esse projeto desse livro, não é isso? Tio Dudu, pode ser? Ele é conhecido como Tio Dudu. Apresentou esse projeto na Maranata do Turu e entrou em contato com a gente. E hoje ele está aqui conosco com a sua esposa Luana, Valentina também, sua filha. Deus abençoe, um prazer recebê-los aqui. Vou passar para ele. Isso. A graça e a paz. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Carlos Eduardo. E quando comecei a trabalhar com a musicalização, né, eu vi que esse nome não estava dando certo. Tio Eduardo, ele chamava Tio Ardo, Tio Dardo. Então eu falei assim, vou utilizar o meu apelido quando era criança, que é o Tio Dudu. Que era Dudu, e aí se tornou Tio Dudu, que é mais fácil. Então, hoje eu queria falar um pouco do meu livro que eu escrevi, mas antes eu queria saber, as crianças estão aqui hoje? Cadê as crianças daqui? Glória a Deus. E estão poucas, pastoras. Cadê as crianças daqui? Levanta a mão, as crianças. Oh, glória. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que o perfeito louvor sai da boca da Mas vocês sabiam que todos nós somos crianças diante de Deus? Porque a gente não pode dar um passo sem que Deus esteja do nosso lado. Uma vez Deus revelou isso para mim quando eu estava na casa do meu pai e ele chamou minha atenção. Eu falei assim, pai, mas eu já sou adulto. O senhor não precisa estar mais dando essas broncas, essa atenção em mim. Ele disse, não, meu filho, você nunca vai deixar de ser minha criança. E toda vez que você fizer coisa errada, eu vou chamar a tua atenção. Então assim é Deus também, porque se a gente anda fora do caminho do Senhor, a gente anda perdido, mas quando a gente anda com Deus, Ele sempre olha a gente como criança, porque uma criança não pode andar sem estar com seu pai, lado a lado, amém? Então vamos ficar em pé mais um pouquinho, para a gente adorar o Senhor. Ixi, dá para baixar mais um pouquinho. Isso, agora eu quero ver as crianças, porque Papai do Céu tem muitos filhos. E quem é filho de Deus aí? Levanta a mão. Quem gosta de adorar com cânticos? Amém? Está muito alto. Deixa eu baixar aqui. Papai do Céu tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Braço direito. Tá fácil? Tá fácil? Eita, então vamos lá. Papai do céu tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Braço direito, braço esquerdo. Tá fácil?
Muito bem, estou só faltando louvor. Ó, vou deixar mais fácil. Vocês vão fazer assim, ó. Braço direito e braço esquerdo. Braço esquerdo e braço direito. Isso, vamos lá. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Só vocês. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Agora vem a parte que eu mais gosto, que é balançar a cabeça. Estão preparados? Só que a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. E agora o quê? Agora não, só que tem que balançar assim, ó. Balança a cabeça. Vou fazer mais fácil, assim, ó. Balança a cabeça. Eu vi as meninas da coreografia pra cá, ó. Tava fazendo ali, ó. Vem pra cá pra me ajudar. Cadê as meninas da coreografia? Isso. Vamos lá. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Balança a cabeça, estátua. Cabeça pra frente, cabeça pra trás, cabeça pro lado, pro outro lado. Deixa eu ver. Quem tá com a coluna boa hoje aí? Eita. E abaixando, 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 abaixando. Levantando, levantando, levantando. E abaixando, 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 abaixando. Levantando, levantando. Estátua. Muito bem, agora vamos fazer bem rápido. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Balança a cabeça, dá uma voltinha pro outro lado. Abraça um amigo e abraça o amigo. Abraça outro amigo. Eita, deu confusão ali, que teve um filho que abraçou primeiro o pai, depois a mãe. A mãe falou assim, abraçou primeiro o papai. Tem que abraçar os dois. Pula, 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 sai do chão. Pula, 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 sai do chão. Pula, 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 sai do chão. E faz um coração. Quero ver o coração mais bonito. Eita. Olha. Mais uma vez. Pula, 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 sai do chão. Pula, 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 sai do chão. Pula, 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 sai do chão. E faz um coração. Olha. Outro coração. Eita, quero ver a criatividade agora. Outro coração. Pode ser de dupla. Coração de dupla. De dupla. Isso. É de dupla. Outro coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele o quê? Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia.
sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o quê? Aleluia, amém. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. Com fé em Jesus, não, que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Eu queria trazer mais um hino que a gente fez. Teve uma época que teve o encontro com o rei. Eu não me apresentei, né? Que eu sou da Catedral de Louvor Maranata, mas a pastora falou. E na nossa igreja teve um encontro com o rei. E eu não sou muito de fazer composições, por conta do tempo, da correria. E aí a pastora disse assim: tio Dudu, eu quero que tu faça uma música para o nosso encontro. Eu falei: pastor, eu não sou muito de fazer, faz tempo que eu não componho. Ela disse: te vira. Aí eu me virei e aí saiu esse louvor que se chama Quem é o Rei? Quem é o Rei? Jesus Cristo. Eu vou falar: quem é o Rei? Quem é o Rei? Cristo. E a gente vai fazer assim, ó. Quem é o Rei? Aí vocês vão responder: é Jesus Cristo. Tá fácil? Vamos lá. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Estátua. Vamos fazer o seguinte: os meninos vão falar quem é o Rei e as mulheres vão falar é Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos testar? Os meninos comigo. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Assim como Davi dançou em frente à arca, assim também podemos dançar em frente ao Rei. Assim como Davi dançou em frente à arca, assim também podemos dançar em frente ao Rei. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que você não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que você não pereça. Agora todo mundo. Deus amou o mundo, que deu seu único filho para que você não. Bem alto. Deus amou o mundo, que deu seu único filho para que você não pereça. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? E pa 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 para pa 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 para paro. Paro. Quando eu fizer o papapá e vocês papapá, que nem Davi dançou em frente à arca, vai. E papapá, para paro. Mudou a posição. Paro. E papapá, para
pa para paro. Pastor, gostei dessa igreja, muito animada. Muito animada. Tô vendo as crianças aqui, são tops. Então vamos fazer mais rápido. Vocês conseguem? Vamos embora. E pa 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 para pa para paro. 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 E pa 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 para pa pa para paro. Uma salva de palmas para Jesus. Quem é o rei? Jesus Cristo é o nosso rei. Então, gente, muito obrigado por estar aqui. Eu queria falar para vocês agora do meu livro, que é... Eu queria falar para vocês do meu livro, que era um sonho meu há 30 anos atrás. Quando criança, entre 7 e 8 anos, eu não conseguia aprender a ler. E todo mundo da minha família dizia que era burro, que era preguiçoso. Ah, esse menino não é preguiçoso, ele não quer estudar. E minha mãe, ela interveio, ela falou assim, não, tem alguma coisa errada. E aí ela foi, investigou, e aí eu fui diagnosticado com dislexia, que é um transtorno que pode ser tanto da fala como de aprendizagem. E aí o médico falou para o meu pai que para que esse transtorno eu pudesse, porque não tem cura, né? Eu teria que tomar medicação, tomei medicação, e uma coisa que o doutor falou para ele, que hoje a gente sabe que a ciência comprova, é a música. Ele falou assim, olha, o seu filho, ele precisa, além da medicação, ele vai precisar também de música, porque a música vai organizar as ideias dele. E aí foi quando a música entrou na minha vida, através de um transtorno. Talvez, se eu não tivesse esse transtorno, eu não estaria aqui hoje, com vocês, adorando o Senhor. Não estaria envolvido com o louvor, não estaria envolvido com a música. Mas através desse transtorno, talvez aí Deus já foi me tratando. E aí eu queria falar para vocês de um livro, que era um sonho, porque muitos falavam assim, eu falava assim, eu tenho vontade de escrever um livro. E as pessoas falavam assim, tu não sabe nem ler e escrever, tu vai escrever um livro. E aquele sonho ficou guardado. Aquelas palavras foram fortes para mim. E aquilo ali ficou guardado dentro. Mas quando foi ano passado, quando eu me apresento, eu sempre falo para os meus alunos que eu sou o tio Dudu mais bonito que o Chuchu. E a professora falou assim, tio Dudu, por que tu não escreve um livro contando essa tua história? E aí foi quando Deus deu um start na minha cabeça. Eu falei assim, está na hora de... Ele fez eu relembrar e resgatar esse sonho. E pode ser que para muitos não seja grande coisa, mas para mim foi algo que é tremendo e que tem impactado vidas. E eu questionei Deus. Deus, eu vou escrever esse livro, mas o livro que eu queria... Eu falava para Deus, o livro que eu queria, Senhor, era um livro que falava de teorias para abençoar pessoas. E Deus disse assim, melhor do que a tua vida, para que possa abençoar pessoas. E se teu público é as crianças, então você tem que escrever o livro infantil. E aí surgiu esse livro aqui, que se chama Dudu, mais bonito que o Chuchu. Olha só, é engraçado, né? Mas é um livro que ele fala sobre empatia, superação e o olhar diferenciado de uma mãe. A gente também pode ser um olhar diferenciado de um pai. E aqui foi da minha mãe. Esse livro aqui, ele é baseado em fatos reais. Onde o Dudu, entre 5 e 6 anos, ele não se achava bonito. E a mãe dele usou um chuchu para mostrar para ele que a verdadeira beleza, ela não começa aqui do lado de fora, mas a verdadeira beleza começa dentro da gente. E uma coisa que meu pai me ensinou, ele falou assim, se você quer ser bonito, comece no falar, comece no respeitar, não chame palavrão. Então foi uma coisa que eu aprendi com meus pais, que eu guardo até hoje. E aí esse livro surgiu para impactar vidas, as vidas das crianças. Eu tenho muitos relatos, eu sou suspeito em falar, mas eu vou falar assim mesmo,
porque sou o autor do livro, né? Mas eu tenho muitos relatos no meu Instagram de crianças que foram impactadas com o livro. Porque eles entenderam, porque cada um de nós é bonito do jeito que Deus fez. E às vezes a gente se preocupa só com a aparência e esquece que a verdadeira beleza é aqui dentro, é Jesus morando dentro da gente. Amém? E aí, depois que eu fiz o livro, eu tive a ideia de fazer o devocional. O devocional, esse bem aqui, ó. Eu conto a história do Dudu, aqui fala do Dudu e do Davi, porque eu sou o filho mais novo de 6 irmãos, homens. E Davi também é o filho mais novo de 8 irmãos. Davi tocava harpa e eu aprendi a tocar violão. Davi, ele tinha uma função na família que ninguém escolhia ele para nada. Ele fazia a função dos servos, que era cuidar das ovelhas. E também eu, no caso lá em casa, as pessoas também não acreditavam em mim. Mas Deus acreditava em mim. Deus acredita em você. Às vezes você pode estar se sentindo desse jeito. No caso, lá em casa, ninguém da minha família era crente. E Deus, eu fui o primeiro a ser resgatado da minha família. E através da minha vida, minha mãe também foi resgatada. Eu tenho meu pai também. Hoje eu tenho um irmão que é pastor. Então Deus usou os pequenos, usa aqueles que não são. Certo? Então vou ler um pouquinho aqui do devocional para vocês, que é inspirado no livro Dudu Mais Bonito que o Chuchu, que está em 1 Samuel 16:7. Oi, crianças. Hoje vamos conversar sobre a história bem legal, a do Dudu, aquele menino que achava que não era bonito, até que sua mãe mostrou para ele que a beleza mais importante é que está dentro da gente. Sabia que tem uma história parecida na Bíblia? A do menino Davi. Davi era o filho mais novo, cuidava das ovelhas e ninguém achava que ele seria escolhido para algo especial. Mas sabe o que Deus fez? Escolheu justamente Davi para ser o novo rei de Israel. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Então quero dizer para vocês que Deus, Ele olha para o seu coração. Ele não olha para a nossa aparência. Ele olha o quanto a gente ama Ele. E às vezes a gente está preocupado mais com a aparência do que o amor. E Davi, ele estava lá, de noite, de dia, com a sua harpa, tocando lá com as ovelhas, protegendo as ovelhas. Talvez ele estivesse adorando ao Senhor e Deus estava vendo ele lá adorando. Ele vivia aquele momento de solidão. E talvez ele pudesse estar adorando um louvor como esse aqui, ó. Eu sinto teu vento soprar. Imagina ele lá com as ovelhas. A sua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder, tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Te peço, vem me transformar. Peça para que Deus transforme de dentro para fora. Assim como foi na minha vida, pode ser na sua vida também. Adore ao Senhor assim. De dentro para fora, de dentro para fora, transforme. Coração rendido em teu altar, uma
a ti peço, vem me transformar. Declare: de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Mais forte: de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Só os homens. Dentro pra fora, transforme. Só as mulheres. De dentro. Todo mundo. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Talvez Davi estivesse nesse momento pedindo para Deus transformar o seu coração, porque ninguém da família olhava ele, mas Deus olhava. E Deus olha você. Deus tem olhado o seu coração. Amém? E para encerrar, eu queria que vocês falassem assim comigo. Você é especial. Você foi criado com amor, com dons únicos, com um coração lindo. E Deus enxerga de um jeito muito especial. Muito obrigado, gente. Olha, espero que o que eu falei possa ter impactado a vida de vocês. E quem quiser o livro, eu vou estar lá fora, vocês podem vir falar comigo, tá certo? Esse livro aqui, ele vai me ajudar a produzir o próximo livro, que é o livro, já essa parte que fala do Dudu, já que tem um transtorno, já vai me ajudar a fazer o próximo livro. E desde já, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e foi um prazer estar aqui com vocês. Amém? Vamos orar pelo Dudu, mais bonito que Chuchu? Tudo bem, não se preocupe. Papai, mamãe, olha só, você está com material riquíssimo. E além de tudo, não só papai e mamãe, mas todos nós que queremos compartilhar esse testemunho de vida. Você pode adquirir esse material e será uma bênção na sua vida, na bênção de outras pessoas também, na vida de outras pessoas também, tá bom? Deixa eu orar pelas crianças. As crianças podem vir, elas irão para um momento ali. Eu irei fazer uma reflexão aqui, em parceria com o Dudu. Vou pregar em Mateus capítulo 19, vinde a mim os pequeninos. E quero desafiar muito a igreja hoje a ter esse olhar para os pequeninos, tá bom? Vamos orar, aproveitar que vai ter EBF, precisamos de servos e servas na EBF, para colaborar com esse trabalho, para que Deus possa abençoar a vida das crianças a partir de nós, através de nós, tá bom? Vamos orar. Pai querido, nós queremos nesse momento abençoar cada uma dessas crianças, como também aqueles que irão ministrar a palavra, pedindo que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, porque o Senhor não faz distinção de pessoas, o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor ministra essas crianças com a mesma verdade que ministra as nossas vidas. Por isso nós pedimos capacitação na vida dos professores, tanto quanto na vida daquele que vai entregar a mensagem nessa noite. Oramos pelo ministério do Eduardo, Senhor Deus, que o Senhor continue a abençoar esse e tantos outros materiais que ele vai publicar,
para a glória do teu nome, como também os lugares por onde ele for levando esse testemunho de vida, Pai, nos desafiando, Pai, a compreender que Deus é o Deus que usa aquilo que para os homens, como no seu testemunho, são os improváveis, e o Senhor usa para o louvor da tua glória, como quer usar a cada um que aqui está nesse culto. Por isso nos trouxe a esse lugar com um propósito. É no teu nome que nós oramos. Amém, amém e amém. Ei, joia. Mateus capítulo 19, o verso de número 13 ao verso 15, que nos falam assim. Todos acharam? Mateus 19, do verso 13 ao 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraçais, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, o trinco de uma porta lá do meu quarto quebrou, e quando alguém fecha pelo lado de fora para a porta não ficar batendo, quem está dentro fica trancado. Isso tem acontecido ao longo dessa semana. Então somente uma pessoa pode abrir a porta para poder liberar a outra. E quem está do lado do trinco, onde está a chave, precisa decidir fazer isso. Isso me faz pensar, ao olhar para esse texto, que existem portas que só nós podemos abrir. Portas que, para serem abertas, elas serão nossa responsabilidade, o nosso dever, a nossa tarefa. Quando nós olhamos para o verso de número 13, quando a Bíblia diz que as pessoas levavam crianças até Jesus, mas os discípulos os repreendiam. E essa palavra aqui, repreender, é uma reprovação severa e constante que os discípulos estavam fazendo com as crianças. Só eles tinham a capacidade de abrir essa porta, mas eles estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus por algumas razões que, porventura, eles tiveram naquele contexto com Jesus. Jesus, ele estava subindo para Jerusalém, onde ele morreria, daria a sua vida na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador, para nos salvar. E apesar de toda essa agenda de Jesus, uma agenda corrida, uma agenda tensa, porque ele vai sofrer toda a angústia na antessala da morte, ainda assim Jesus tinha espaço na sua agenda para abençoar as crianças. Ele encontra espaço na sua agenda para atender essas crianças que eram levadas pelos seus pais, que eram trazidas pelos seus pais. Quando nós olhamos o capítulo 19 de Mateus, a gente vai perceber uma sequência um tanto quanto interessante e desafiadora para todos nós. Do verso de número 3 ao 12, Jesus está tratando do casamento. Enquanto que os religiosos tratavam a questão do divórcio, Jesus trata do casamento. Do verso 13 ao 15 que nós lemos, Jesus trata sobre as crianças e vai mostrar o valor das crianças no reino de Deus. Enquanto que no verso de número 16 ao 30, Jesus vai tratar das propriedades, que é quando ele vai conversar com um jovem rico, que era dono de muitas propriedades e havia escolhido as suas propriedades como seu Deus, ao invés de ter Jesus como seu Deus. Então Jesus está nos ensinando aqui que uma família equilibrada que expulsa o divórcio, que expulsa a desunião, é uma família que vai trazer reflexos sobre a relação entre os filhos. É uma família que precisa aprender a lidar com as propriedades, com os bens materiais e viver um equilíbrio. Essas histórias estão muito bem colocadas aqui, a fim de nos ensinar que o bem-estar de uma criança depende da estabilidade de um casal.
depende da estabilidade de uma família. E por isso ele trata o divórcio, ele trata as crianças e trata também a maneira como nós lidamos com os bens materiais. Mas olhando para esse texto das crianças, o que Jesus pode nos ensinar nessa noite? Através de 4 ações, 4 verbos que nós podemos encontrar nesses versos, do verso 13 ao verso de número 15. A primeira lição que nós podemos aprender está no verso 13, quando a Bíblia nos diz que pessoas trouxeram crianças para um encontro com Jesus. E a primeira lição que nós podemos aprender é que existem pessoas que levam outras pessoas ao encontro de Cristo. Algumas crianças iam com as suas próprias pernas, outras eram conduzidas pelos seus pais. Talvez crianças de colo, cujos pais queriam, na manifestação da sua fé, da sua piedade, que aquelas crianças tivessem um encontro com Jesus. E por isso aqueles pais conduziam seus filhos com essa finalidade. Qual finalidade? De que Jesus impusesse as suas mãos, orassem por aquelas crianças e abençoasse a vida daquelas crianças. É isso que pais devotos fazem. É isso que pais piedosos fazem. Eles levam seus filhos a Jesus. Eles apresentam seus filhos a Jesus com a finalidade de que Jesus os abençoe. Por isso, o primeiro tipo de pessoas que nós encontramos aqui e queremos encontrar nessa igreja são pessoas que levam outras ao encontro de Jesus, como esses pais. Mas a nossa surpresa é que algumas pessoas repreendiam esse movimento. E não era o diabo, não eram os religiosos, eram justamente os discípulos. Porque o texto é claro em dizer que os discípulos estavam repreendendo aqueles pais de levar os seus filhos até Jesus. E sabe o que nós podemos aprender com essa primeira lição aqui? De gente que leva outras pessoas até Jesus, de pais que levam seus filhos até Jesus, de professores de EBD, do Conexão, do Ministério Infantil, que levam crianças até Jesus, que quem leva uma criança até Jesus reconhece que a criança não pode viver sem Jesus. E é por isso que eles queriam levar seus filhos até Jesus, por reconhecerem que uma criança não pode viver sem Jesus. Nós podemos aprender nessa lição aqui também que levar uma criança a Jesus é reconhecer que elas não são insignificantes no reino de Deus. Não são. Pelo contrário, é Jesus quem diz: das tais é o reino de Deus. Por isso é que as crianças precisam ser levadas até Jesus. E nós aprendemos aqui nessa primeira ação, nesse primeiro movimento, nesse primeiro verbo, é que crianças foram trazidas, foram levadas, conduzidas ao encontro com Jesus. Era isso que os pais judeus faziam naquela época. Eles levavam seus filhos para que os rabinos pudessem orar por eles. E agora esses pais estão diante de Deus Emanuel, Deus conosco, e eles estão levando os seus filhos para que eles pudessem ter um encontro com Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para você de cunho prático, pessoal. Qual nota que você dá ao Ministério Infantil de 0 a 10? Que valor que você dá ao Ministério Infantil de 0 a 10? Que importância você dá a ministérios como esse do Dudu e tantos outros que existem, como os nossos irmãos e irmãs que estão ali atrás agora com os pequeninos, de 0 a 10? Que nota você dá? Porque para Jesus, esse ministério é um ministério extremamente importante. Como que nós lidamos com o ministério infantil? Normalmente nós vamos para o ministério infantil quando nós não temos nada por fazer na igreja. E nós damos o que sobra do nosso tempo, quando deveríamos dar a prioridade do nosso tempo para Jesus,
pessoas que levam pessoas até Ele são pessoas extremamente importantes. Nesse contexto, são pais levando seus filhos a Jesus. No nosso contexto de igreja, são homens e mulheres, jovens e jovens, adolescentes e adolescentes, pais, mães, mulheres, homens, avós, no ministério infantil, levando crianças até o rei desse reino. Segunda lição que nós podemos aprender aqui com Jesus, numa outra ação, num outro verbo, está na parte B do verso 13. Mas os discípulos os repreendiam. Isso me faz pensar que, se por um lado existem pessoas que levam outras pessoas até Jesus, existem pessoas que impedem o encontro dos outros com Jesus. E o interessante é que o empecilho aqui não é o diabo, mas o empecilho aqui é de onde se menos esperava: os discípulos. Aqueles que andavam ladeados com Jesus, aqueles que conviviam cotidianamente com Jesus, e ao invés de eles dizerem glória a Deus, porque as crianças vão até Jesus, são eles os que impedem tais pais de levarem os seus infantes até Jesus. Então, a segunda lição que nós podemos aprender aqui é que existem pessoas que impedem o encontro dos outros com Jesus. E essa palavra aqui, repreendiam, nos dá uma ideia de continuidade. Não só foi uma ação severa por parte dos discípulos, como contínua. Ou seja, cada pai que queria se aproximar de Jesus e que queria que seu filho fosse tocado por Jesus, abençoado por Jesus, recebesse uma imposição de mãos como sinal de bênção da parte de Jesus, era constantemente repreendida pelos discípulos. Ei, você não, não incomode o mestre está subindo numa viagem cansativa, ele vai para Jerusalém mais uma vez, é Páscoa, e lá fica muito cheio de gente, então fica muito tumultuado em Jerusalém, não incomode o mestre. Pessoas que impedem outros de se encontrarem com Jesus. Talvez a dureza de coração, a falta de compreensão e de visão fizeram dos discípulos um muro ao invés de uma ponte. Do lugar deles serem uma ponte para levar crianças a Jesus, eles se transformaram no muro. Em Mateus 18, do verso 1 ao 9, você vai perceber que Jesus traz uma lição do reino de Deus e ilustra com uma criança isso. Dizendo que qualquer um de nós, se quisermos ser grandes no reino de Deus, temos que ser como uma criança. Então Jesus coloca uma criança no colo e traz uma ilustração e um ensino a partir de uma criança a todos que querem fazer parte do reino de Deus, por conta das características que a criança tem diante de um adulto, de dependência, de entrega, de confiança. Então Jesus traz uma lição, mas parece que a mente dos discípulos estão opacas a esse ensinamento. Porque no lugar deles aprenderem com essa lição e deixarem as crianças serem ainda mais abençoadas por Jesus, ele se constitui o impedimento do encontro dos infantes com Jesus. Esses discípulos aqui, eles estão se revelando espiritualmente infantis, porque eles estão impedindo as crianças de chegarem até Jesus. E quando nós olhamos essa palavra pequenino, apesar do seu contexto está apontando para crianças, mas em outro contexto, quando Jesus usa a palavra pequenino, que o pequenino não pode sofrer nenhum tropeço, é que existem pessoas que, ao invés de nós levarmos até Jesus, de nós apresentarmos tais pessoas a Jesus, nós acabamos nos tornando impedimento dessas pessoas de chegarem até Jesus, por um mau testemunho, por alguma questão, por uma omissão, por uma falta de evangelismo, por um silêncio no momento em que se deve falar, por um testemunho que deveria ser dado e não foi dado. Então, por vezes, nós nos tornamos como esses discípulos, impedindo outros de chegar a Jesus por meio das nossas omissões. Esses discípulos deveriam ser pontes, mas eles se constituíram nesse momento como um muro entre Jesus e as crianças. Normalmente, esse papel de atrapalhar é um papel que a gente atribui ao diabo. Ele é quem coloca tropeço. Mas nesse contexto, não é o diabo quem está atrapalhando. São os discípulos. São os homens que deveriam aproximar. São os homens que deveriam abrir a porta.
são os homens que deveriam conduzir, são os homens que tinham bagagem suficiente para ratificar, estão justamente embaraçando as crianças, embaraçando os pais, embaraçando os infantes, impedindo-os de chegar até Jesus. Qual é a segunda lição? Existem pessoas que impedem o encontro dos outros com Jesus. E essas pessoas não estão aqui nessa noite, porque uma vez que Isabela convidou para a EBF, vai chover de gente. Vai chover de gente querendo participar. Quando abrir as inscrições para trabalhar lá no Conexão Kids, vai chover de gente querendo participar do Ministério Infantil. A partir dessa noite, Dudu, mais bonito que Chuchu, vai se multiplicar. Gente querendo fazer ministérios no meio de criança. Porque é gente que não vai impedir gente de chegar até Jesus. E sabe que verdade nós podemos aprender dessa lição? É que é uma tragédia fazer uma criança se sentir incomodada na igreja, na família ou até mesmo na sociedade. É uma tragédia. Os discípulos cometeram um desatino, uma tragédia, fazendo com que tais não pudessem chegar até Jesus. É uma tragédia quando nós fazemos uma criança se sentir incomodada na igreja ou em casa. Como é bom, irmãos, você está num culto aqui e tem um barulho de uma criança correndo, uma criança cantando, uma criança pequenininha, uma criança chorando, uma criança aqui. Como é bom! Como é bom saber que lá atrás está cheio de crianças. Como é bom saber que na igreja tem crianças. Elas não são problemas, elas não são incômodos, elas são bênção de Deus. Nós podemos aprender também que crianças são levadas a Jesus porque elas são importantes para o Salvador. Não é um momento de separar um grupo do outro e proporcionar um entretenimento às crianças, não. Elas são importantes para o Salvador, tanto quanto eu e você. E por isso Jesus disse que das tais é o reino de Deus. Porque são importantes para o Salvador. Ele deu a sua vida pelas crianças. A porta do reino de Deus não está fechada para as crianças. Pelo contrário, está aberta. E a pergunta que eu quero fazer para você, como alguém que ama o ministério infantil, trabalha nele, não vai abrir mão dele, vai se dedicar, vai aprender, vai se capacitar, vai comprar o livro do Dudu, você tem aberto portas ou fechado? Você tem sido ponte ou tem sido muro? Você tem conduzido crianças a Jesus ou tem sido o impedimento dessas crianças chegarem até Jesus? Segunda lição. Há pessoas que impedem outras de chegarem até Jesus. A terceira lição está no verso de número 14. O verso 14 tem uma outra ação, um outro verbo que diz assim: deixai. São palavras de Jesus. Deixai os pequeninos. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que existem pessoas que abrem as portas para as crianças. E quando Jesus falou assim, deixai, em outras palavras, ele está dizendo, não perturbem as crianças. Não impeçam as crianças de chegarem até mim. Eu posso estar viajando, eu posso estar com uma agenda lotada, eu posso estar cansado, eu sei o que vai acontecer comigo em Jerusalém dali a alguns dias, mas eu estou disponível para as crianças. Não impeçam as crianças, não perturbem as crianças. Existem pessoas que abrem as portas para as crianças. O evangelista Marcos, no capítulo 10, verso 14, ele vai trazer para nós uma forte emoção de Jesus ao ver essa cena. E depois ele vai dizer aos discípulos, liberem as crianças, não impeçam as crianças, tragam-as a mim, para que eu possa abençoá-las. E Marcos, no capítulo 10, vai nos dizer que a única vez no Evangelho em que Jesus se indignou com os seus discípulos foi nesse contexto.
Porque o verso 14 de Marcos 10 fala assim: Jesus, porém, vendo isto, esse impedimento dos discípulos, ele indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Enquanto Mateus está dizendo apenas que ele disse deixai, Marcos ele coloca uma outra visão e diz: o sentimento de Jesus é de indignação com aqueles que estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus. O sentimento de Jesus é esse. Quando uma criança tem a porta fechada, ele fica indignado. Ficou com seus discípulos. É a única vez que esse sentimento aparece nos 4 evangelhos. É aqui, nesse momento. Nós vemos aqui no verso 14 uma repreensão e um ensino. Uma repreensão somada a um ensino. Qual foi a repreensão? Jesus disse aos seus discípulos: deixai e não os embaraceis. Não sejam muros entre as crianças e Jesus. Sejam pontes. Então Jesus dá uma repreendida nos seus discípulos e com um sentimento de indignação. Ele colocou o seu sentimento naquela repreensão. Mas ele também colocou um ensino. Porque o mesmo Jesus que reprovou os discípulos disse por que os reprovou. Por uma razão muito clara: o reino de Deus também é das crianças. As crianças também devem ir até Jesus, elas devem ir até Cristo para crer, para depender, para confiar nele também. Não é só uma prerrogativa dos adultos, não só é algo para nós que estamos aqui a ouvir uma mensagem pastoral, mas também das crianças, para que elas possam confiar, para que elas possam crer, para que elas possam se devotar ao Senhor, para que elas possam ser piedosas diante do Senhor também. Então nós aprendemos aqui na terceira e penúltima lição, é que existem pessoas que abrem as portas para as crianças como Jesus. Pessoas que amam o ministério infantil, pessoas que colocam na sua agenda o ministério infantil, pessoas que não são pegas de surpresa com relação ao ministério infantil. Pessoas que não são surpreendidas com relação às suas tarefas ministeriais do ministério infantil. Por quê? Porque elas são pessoas que abrem as portas para as crianças. Olhando para o sentimento de Jesus aqui, para com os discípulos, não deve ser diferente para conosco. É possível que Jesus fique indignado quando a igreja fecha a porta para as crianças, como ele ficou com os seus discípulos. Indignado com os seus discípulos. Talvez indignado com a igreja Maranata quando fecha a porta para as crianças. Talvez indignado comigo e com você quando nós prometemos uma coisa e fazemos outra. Quando tratamos o ministério infantil como se fosse uma coisa qualquer. Como se o preparo para quem vai dar aula lá agora fosse diferente do preparo para dar o sermão agora. Deixa eu pegar aqui domingo de tarde, 5h30. Eu dou uma lidinha, falo para as crianças, um somebody love. Eu fui dar aula para as crianças. E as perguntas são teológicas. Elas colocam o professor no imprensado. E o professor não preparado, ele dá um somebody love. Mas não explica a doutrina. Porque ele não se preparou. Porque ele não anda preparado. Porque ele faz como os discípulos. Eles desprezam as crianças. Jesus fica indignado com uma igreja que despreza as crianças. Jesus fica indignado com um pastor que despreza as crianças. Jesus ficou indignado com os discípulos por terem tratado as crianças dessa forma, dessa maneira. Será que nós conseguimos entender o reino de Deus para todos? Ou será que para nós o reino de Deus é só dos adultos, não das crianças? Será que o reino de Deus é só para aqueles que estão aqui, não para aqueles que estão lá atrás? De quem é o reino de Deus? Para que nós possamos trabalhar à altura daqueles que vão entrar nesse reino. Será que nós olhamos para as crianças como herdeiras do reino, como nós olhamos para um adulto? Essa é a reflexão que Jesus pode nos fazer pensar nessa noite. Mas para isso, terceira lição, precisamos ser pessoas que abrem as portas para as crianças. E o verso 15,
Jesus termina dizendo assim, Mateus termina dizendo assim: e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E a quarta e última lição que eu aprendo aqui é que existem pessoas que abençoam as crianças. Quando a Bíblia fala nessa ação, do verso 15 na parte B, retirou-se dali, significa dizer que Jesus estava com uma agenda muito apertada. E ele precisou dar continuidade na sua agenda, que era subir para Jerusalém, para lá na cruz do Calvário morrer por mim e por você, e ser o nosso Salvador, e nos garantir a vida eterna, e nos livrar da condenação eterna. Mas ele parou a sua agenda naquele lugar, naquele momento, para abençoar umas crianças. E depois que ele cumpriu a sua tarefa, ele continuou a sua jornada. Será que nós pararíamos a nossa jornada? Será que nós mudaríamos a nossa agenda por uma meia dúzia de crianças? Será que nós alteraríamos o nosso cronograma, a nossa programação, para orar por algumas crianças de colo, trazida pelos pais? Jesus fez isso. Ainda disse numa lição preciosa: das tais é o reino de Deus. No capítulo 18 do mesmo evangelho, ele pega uma como exemplo e diz: e qualquer um de vocês que quiser entrar no reino de Deus, tem que ser como essa criança. E ilustrou com uma criança o perfil de alguém que entra no reino de Deus. É por isso que Jesus parou a sua agenda. Agora ele está continuando. Ele retirou-se dali depois que a tarefa foi o quê? Cumprida. O trabalho de Jesus é completo. Ele repreende os discípulos, estão errados. Ele acolhe as crianças e as abençoa. Olha só o que Jesus está fazendo. Que coisa linda, né? Ele corrige, ele acolhe, ele abençoa. E agora ele pode seguir viagem, porque as crianças não são menos importantes do que os adultos na ótica celestial. Das tais é o reino de Deus. Assim como o governo de Deus é para a sua vida e para a minha vida, assim como o reino de Deus é para a minha família e para a sua família, é também para as crianças. É o que Jesus está dizendo aqui. E por isso ele para tudo e dá o tratamento adequado para cuidar das crianças, para cuidar dos pequeninos. Bendito seja o nome do Senhor por aqueles que militam nessa área. Das tais é o reino de Deus. Eu aprendo aqui com essa lição de pessoas que abençoam as crianças como Jesus. E se uma coisa altera a agenda de Jesus, é porque essa coisa é importante. Se a agenda de Jesus, ele está viajando, subindo para Jerusalém, é alterada por pais que levaram seus filhos como manifestação da sua fé, para que Jesus orasse por elas e as abençoasse, e Jesus parou para fazer isso, é porque isso é importante. Para Jesus, era importante abençoar as crianças. Será que para mim e para você é importante o ministério infantil? Será que para mim e para você é importante a escola bíblica de férias? Na casa do meu pai funcionou uma escola bíblica de férias, mas isso são muitos anos atrás. Eu morava no Filipinho. A escola bíblica de férias não acontecia na igreja, mas acontecia na casa de um irmão num bairro. E aprove naquela época de acontecer na casa do meu pai, no bairro do Filipinho. E aquelas crianças vinham de vários lugares, então tinha EBF, tinha lanche, era a semana inteira. Daquela EBF se converteu um rapaz, uma criança, um adolescente. E aquele adolescente começou a frequentar a igreja que nós éramos. E aquela criança, aquele adolescente, hoje, depois de anos, é um presbítero da igreja. Uma criança que foi alcançada na EBF. Era uma noite fria. E o culto era de manhã. Mas aquele lugar de frio, de neve. Nenhum pastor apareceu no culto nessa manhã. E o diácono fervoroso, ele então decidiu andar quilômetros e quilômetros para chegar na igreja, abrir a igreja, para poder fazer o culto. E tinha lá uma meia dúzia de pessoas, um adolescente.
E aquele diácono, ele trabalhava muito bem, mas ele não era habilidoso na pregação da palavra, mas não tinha ninguém, né? E aquela história, não tem ninguém, vai tu mesmo. E ele abriu o texto aqui, pregou um texto, não disse coisa, e resolveu fazer um apelo naquela manhã fria de domingo. E aí um adolescente se converteu, talvez um adolescente de 12 a 14 anos. E o nome daquele adolescente é Charles Spurgeon. Se converteu, o príncipe dos pregadores. Uma manhã de domingo improvável, porque das tais do reino de Deus. Felizes são as crianças que são abençoadas por Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos pedir que Deus derrame muita graça sobre nós, sobre o ministério infantil, sobre a vida daqueles e daquelas que militam nessa área do ministério infantil. Vamos orar pelo trabalho do Dudu, mais bonito do que Chuchu. Hein? Vamos orar pelo Conexão Kids. Vamos orar pelas crianças. Crianças que talvez receberam uma palavra de que não dariam certo. Que testemunho lindo. Você não sabe ler, nem escrever, vai fazer um livro. E olha o que Deus faz para a glória do nome dele. Ele pega aquelas questões improváveis e ele transforma para o louvor da glória do seu nome. Isso nos ajuda a olhar para os nossos filhos de maneira diferente. Isso nos ajuda a olhar para as crianças de maneira diferente. Eu normalmente, quando falo com as crianças aqui, eu trato muito bem. Porque pode ser o pastor que vai me substituir. Ele me tratar bem lá no futuro. Trato bem a criança aqui, pode ser o pastor que vai me substituir. Ele me tratar bem lá na frente. As crianças estão aqui. Como é que você olha para elas? Elas estavam no entorno de Jesus. Uns impedindo e outros aproximando. Jesus aproximando de si mesmo. Como nós devemos fazer também, aproximá-las do Salvador. Nunca pense que quando a criança vai lá para trás, é para deixar os adultos mais à vontade. Aliás, eu até acho que tem pai e mãe que quando deixa o filho, fala, ufa, agora eu vou me sossegar. Não diga isso não. Diga, louvado seja Deus, porque assim como eles serão ministrados lá, nós seremos aqui. Louvado seja Deus quando durante o louvor a gente decidiu aqui na igreja fazer o louvor todo mundo junto, né? Antigamente o louvor era lá, eu falei, não, Isabela, vamos fazer todo mundo junto e deixa a criança olhar o pai louvar. Ah, mas vai gritar, vai chorar, não tem problema não, deixa que dos pequeninos brota o perfeito louvor, deixa, que daquele que é amamentado brota o perfeito louvor. Como é que é isso? Não sei, Deus sabe. Deixa aí. E deixa essas crianças, os infantes, olharem seus pais louvando e aprender com os pais. Tem pai que dá cada impedida no filho, né? O louvor comendo, a criança precisando ser ensinada no louvor e o pai moquinho da Silva no culto. Como é que você vai ensinar seu filho a louvar se você não louva? Como é que você vai ensinar o seu filho a orar se você não ora? Se ele não vê, se ele não está... Deixa essa impressão na cabeça dele. E talvez há pais aqui que estão naquela velha luta, né? Mas eu ensinei, cadê o menino? A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é como um gancho. Uma hora ele vai trazer esse menino para dentro de casa, o seu, o meu, quem quer que seja. Aquele cuja palavra foi semeada no coração. Aquele filho pródigo que vai embora. Que você não vê por um tempo. E o Senhor um dia vai trazê-lo de volta, ele vai cair em si. Mas é que você está muito conformado com o filho próximo, aquele que fica em casa, ele está tão perdido quanto. Só que pelo fato dele estar em casa, está tudo bem para você, mas não tem Deus no coração dele, não tem reino no coração dele. Os dois estavam perdidos, segundo a parábola de Lucas 15. O que nós queremos é que nossos filhos estejam diante do Senhor verdadeiramente, genuinamente, não apenas dentro de um prédio, mas diante do Senhor, amando o Senhor, desejando o Senhor, querendo o Senhor, ansiando pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor, servindo ao Senhor, aprendendo com o Senhor, se arrependendo aos pés do Senhor. É o que nós queremos para os nossos filhos.
É o que muitos aqui que já são avós querem para os seus netos. Não é não? Aqui tem pais e tem avós. E você vai só transferindo o que quer. Oh Deus, abençoa o meu neto, a minha neta. Como o Senhor abençoa os meus filhos. É o que a gente quer. Essa transferência. Mas como que a gente vive isso? Está aqui. É levando até Jesus para que Ele abençoe. E Jesus foi lá, impôs as mãos, orou e abençoou as crianças. Não é verdade? Então vamos orar, impondo as nossas mãos. Você que conhece uma criança, você que tem uma criança, você que é avô, você que é avó, levante as suas mãos. E como Jesus fez, ore, colocando o nome de pelo menos algumas crianças diante do Senhor. Seu filho, seu neto, a sua filha, sua neta, orando e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Olha quanta piedade num pai cujo filho ainda era de colo. Talvez aquele filho não sabia nem sequer chamar o nome do pai, mas o pai já estava levando aos pés de Jesus, porque é isso que nós fazemos quando consagramos nossos filhos. O que nós mais queremos é que eles estejam aos pés de Jesus. É por isso que desde pequenininho nós trazemos aqui, não como um artifício miraculoso, não, mas é a manifestação do nosso desejo piedoso, dizendo: Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida da minha geração, que a minha geração espiritual não morra em mim, Senhor, mas se estenda através dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que o reino de Deus seja implantado no coração daquelas crianças que ali atrás estão, dos nossos filhos que estão em casa ou estão em qualquer outro lugar, Senhor Deus, e até mesmo talvez afastado do Senhor, afastado dos teus caminhos, Senhor. Nós oramos para que o toque da tua graça os alcance lá onde eles estão. Nós rogamos, Pai, para que histórias como lá do Filipinho continuem a acontecer nos dias de hoje, para que conversões como a de Charles Spurgeon continuem a acontecer hoje. Crianças, adolescentes se entregando ao Rei dos Reis e sendo usado para o louvor da glória do nome do Senhor. Pai, nós oramos, Pai, pedindo que a tua visitação seja primeiro na vida dessas crianças, que não seja antecedido pelas drogas, pelos vícios, pela violência, pela promiscuidade, pela prostituição, pelo abuso, pelo abandono, pela machucadura, Senhor. Mas que o toque da tua graça chegue primeiro na vida dessas crianças, Deus, e possa banir todo o mal dessa sociedade na vida dessas crianças. Nós rogamos, Pai, para que aqueles que cuidam, aqueles que são próximos, não machuquem essas crianças, não violem essas crianças, Pai, mas possam preservá-las como instrumento de Deus, como instrumento nas tuas mãos, Pai. Esse tio, essa tia, esse padrasto, esse pai, essa mãe, oh Deus amado, nós rogamos que a unção do Senhor esteja sobre eles, Pai, para quebrar julgos, Pai, e não trazer julgos, para sarar feridas e não criar feridas. Deus, toca com a brasa viva do teu altar em nossos lábios, Pai, para que as nossas palavras sejam edificantes na vida de nossos filhos, Pai, e não destruidoras, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, as nossas falhas, quando nós falamos para os nossos filhos aquilo que não convém. Quando ao invés de nós corrigirmos com brandura, Pai, nós assim fazemos, Pai, praguejando na vida deles, Pai, colocando-os para baixo quando deveríamos colocar para cima, ajudando-os a sair da crise, ao invés de afundarmos ainda mais na crise. Senhor, nós oramos te pedindo, Pai, aos avós que já tiveram suas experiências com os filhos, acertando e errando, e agora são avós, que sejam instrumentos, Pai, na vida dos seus filhos, Pai, na vida dos seus netos, Pai, para ajudá-los, Pai, na condução desse infante,
para que eles vivam para a glória do Teu nome, Pai. O Senhor nos ajuda como igreja a não desprezar aquilo que o Senhor valoriza. Nos ajuda como igreja, Pai, a tratar o ministério infantil, Deus, à altura que ele deve ser tratado. Nos ajuda, Senhor Deus, a cuidar das crianças, de fato e de verdade, como esse ministério deve ser cuidado, para que o Teu nome seja glorificado. Pai amado, desperta homens e mulheres, jovens, desperta avós aqui, Senhor Deus, para ministrarem essas crianças, Pai, para se voluntariarem a servir, Deus, em trabalhos como esse. Levanta mais pessoas, Pai, como Eduardo, Senhor Deus, que tem um olhar específico para o ministério infantil, ao ponto de dedicar-se à escritura, à produção de livros, à composição de músicas, à participação na vida das crianças de maneira específica e efetiva, nos demonstrando, Pai, que é possível abrir portas ao invés de fechar as portas. Nós oramos nessa noite por tudo que vivemos, por tudo que ouvimos, por tudo que fomos desafiados pela Tua santa palavra. Agora nos despede em paz para uma noite, Senhor Deus, com a nossa família, de tranquilidade nesse final de primeiro dia da semana, para que amanhã o Senhor possa nos levantar encorajados, possa nos levantar, Deus, renovados, fortalecidos para todas as atividades que nós temos que desenvolver ao longo dessa semana. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos lá fora.